Muito bem. Apesar das questões relacionadas às provas derivadas da ilícita, existem algumas exceções nas quais eu posso, além de tudo o que falamos, a teoria da proporcionalidade e da razoabilidade, que eu posso autorizar o uso de provas que inicialmente eram derivadas das ilícitas. A primeira teoria é a teoria da fonte independente. Teoria da fonte independente. E a teoria da fonte independente, ela encontra-se no artigo 157, parágrafo 1º. 157, parágrafo 1º. Teoria da fonte independente. Então, teoria da fonte independente, imagine que um policial torturando um criminoso para que ele diga onde que ele escondeu determinado objeto furtado. Só que neste interim, outras equipes policiais estão patrulhando a área onde houve o furto e acabam chegando até o local onde o criminoso escondeu a res furtiva. Então você tem um policial torturando na delegacia e ele fala, olha, eu deixei o caminhão que eu roubei em tal lugar. Só que independente disso, teoria da fonte independente disso, outros policiais ali por diligência, estão diligenciando um local, acabam achando aquele endereço. Você percebe que houve uma tortura e, portanto, a confissão dele ao apontar o local onde estava o caminhão roubado é ilícito, só que por uma fonte independente a polícia também chegou até aquele local. Por conta dessa teoria da fonte independente, eu aceitarei essa prova. Aquele caminhão naquele local onde a polícia encontrou, ela será aceita como prova lícita, legal. Uma outra teoria é a teoria da descoberta inevitável, que é bem parecida com a fonte independente. A teoria da descoberta inevitável, porém, você fundamenta com base no 157, parágrafo 2º. Era impossível não chegar até aquela mesma conclusão com a atuação da polícia ou da investigação. Então, a teoria da descoberta inevitável, você vai provar, você vai demonstrar que era impossível que a polícia não chegasse à mesma conclusão. Vou dar um exemplo que fica bem simples. Imagine que você tenha lá a mesma questão de uma tortura, ou então de uma questão em que você interceptou ilegalmente o celular de um dos réus, Você interceptou ilegalmente sem autorização judicial. Só que a Polícia Federal, vamos supor que a Polícia Civil interceptou ilegalmente. Só que a Polícia Federal já estava fazendo uma diligência por meio de autorização judicial e estava captando e interceptando legalmente o celular de vários criminosos. De tal maneira que eles demonstram que a diligência deles, que era uma diligência de meses, iria chegar à mesma conclusão que a Polícia Civil chegou a partir da prova ilícita. Isso é a teoria da descoberta inevitável. Você prova, o Estado prova que você chegaria à mesma conclusão, que as diligências levariam à mesma conclusão que a prova ilícita alcançou. E aí, obviamente, você vai ter que demonstrar a diligência, tudo o que você fez, o tamanho do aparato. Essa teoria ela ficou conhecida a partir de um caso norte-americano, em 1984, lá nos Estados Unidos, em que a polícia estava investigando um homicídio e queriam saber onde é que estava o corpo da pessoa que foi a vítima do homicídio.
e parece que houve lá uma tortura para chegar até o local. Só que, enquanto essa tortura acontecia, no local onde o corpo foi enterrado, havia centenas de voluntários escavando aquele local em busca do corpo. Então a ideia foi o seguinte: bom, apesar de ter conseguido dizer que o local onde o corpo estava enterrado, no lugar X, foi a partir de uma tortura e, portanto, é ilícito, se provou que a descoberta era inevitável. A descoberta era inevitável. O Instagram vai me derrubar, eu estou voltando já, tá? Então, o que foi provado? O que foi provado? Que as pessoas chegariam até aquele local de qualquer maneira. Teoria da descoberta inevitável. Você percebe que é bem próxima, né, da fonte independente, só que os casos são um pouquinho diferentes, tá bom? E a última teoria que eu quero dizer, que é uma limitação, né, uma exceção à adoção da ilicitude da prova derivada, é a chamada teoria da limitação da mancha purgada. Teoria da limitação da mancha purgada. Esta não está no nosso Código do Processo Penal, apesar de que alguns dizem que está no 157, parágrafo 1º, quando fala que não foi evidenciado o nexo de causalidade. O que é a teoria da mancha purgada? Veja só, uma prova foi considerada ilícita, uma prova foi considerada derivada da ilícita, só que passaram-se anos, passou-se muito tempo, passou-se um tempo entre a obtenção da prova ilegal e a derivada, o que faria com que diluísse o vício. Então você tem um tempo entre a ilicitude para chegar à nova prova, passa-se um tempo muito grande, e aí você tem a chamada limitação da mancha purgada ou da mancha apagada. Quer dizer, a ilicitude teria sido apagada e, portanto, ao final você não reconhece, segundo alguns, o nexo de causalidade entre uma prova e outra. Essa teoria da mancha purgada, nos links aí que eu deixei para você, tem uma explicação um pouco mais elaborada, mas ela é bem controversa no direito brasileiro, tá bom? Fonte independente e da descoberta inevitável, estas são bem famosas no direito brasileiro e você tem que saber delas com certeza. Parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, quer dizer, não havendo mais recurso sobre ela, esta será inutilizada por decisão judicial, facultando as partes a acompanhar o incidente de destruição e de desentranhamento dessas provas. O juiz que conhecer do conteúdo de prova declarada inadmissível ou não poderá proferir a sentença ou acórdão. Isso, senhores, anotem aí, foi adotado pelo pacote anticrime. Pacote anticrime do ano passado trouxe o parágrafo 5º do seu Código de Processo Penal e isto é muito importante.